hoje, né, um retorno voltando às atividades da quarentena, agora, né, sobre as circunstâncias de tendo que ser tudo à distância, né, ou, inclusive, né, nós aqui, né, discutindo os nossos monitores, nos problemas que a gente está tendo, inclusive, com conexão, né. Na aula anterior a gente tentou utilizar webcâmera, mas não colou muito, não. Bom, eventualmente a gente vai tentando fazer algumas modificações e ao longo da aula a gente tenta adaptar à nossa necessidade. Bom, pessoal, bom dia a todos. E eu, né, na última aula, lá no Enxurrada, antes de começar a quarentena. Bom, vocês tiveram a primeira aula de algoritmos, onde vocês viram um pouco de lógica, algumas condicionais, alguns sistemas aritméticos e o né, algumas tomadas de decisão, né, nesse ponto, algo nesse sentido, né, o que se poderia atribuir com esse critério. De hoje, né, seria uma ação daquela, não podemos fazer uma aula total teórica, até porque seria muito cansativo e ia render muito pouco. Para adequar nessa nova condição, tivemos que adotar um sistema de prática mesclado com muito bom. Prática mesclado com teoria, então, à medida que a gente for verificando os planos e verificando o projeto, buscando o que a gente realmente precisa para o momento e claro, vai pincelar um pouco de conteúdo para depois chegar no que está realmente acontecendo. Na aula de hoje, então, dar um pouco mais de segmento, a gente vai retornar um pouco naquela questão de lógica, né? A gente vai ver isso um pouco nos códigos. E a gente também deve falar um pouco de circuitos, para já começar a ideia de montagem, entender como que funciona, de acionamento mesmo, e etc. A primeira coisa que a gente precisa entrar, então, no simulador, né, que você pode dar naquele mais básico mesmo. Então, né, a gente tem aqui toda a interface do simulador. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade se vocês já tiveram, deixa aí no bate-papo, comenta alguma coisa que vocês usaram, alguma coisa que tentaram fazer, ou a coisa que deu certo, não deu certo, se funcionou ou não, né, deixe seu parecer. E, claro, né, o que é interessante, né, elencar aqui, né? Bom, temos ali uma barra lateral que indica os componentes que nós temos, né? Então, resistores, LEDs, botões, etc., que a gente vai precisar das nossas práticas, principalmente para fazer os projetos, onde a gente pode ter componentes básicos, a gente consegue desde baterias, placas de ensaio, o próprio Arduino, motores, tanto aí componentes mais específicos, a gente poderia conseguir até circuitos integrados. Então, aqui uma bateria de 9 volts, né, se a gente fosse, o que ela tem, né, o que seria o inicial dela? Três, isso aí acho que já está claro para todo mundo. Mas o que isso significa uma bateria ter esses dois terminais elétricos, né? Significa que existe uma diferença entre esses dois pontos e eu consigo criar circuitos a partir deles. O que é um circuito, né? Você deve estar se questionando. O circuito é definido, né, como um trecho fechado e bem definido. Seja, ele pode ter versões, mas o início, vamos dizer assim, tanto o início como o final dele teria que coincidir no mesmo ponto, né? Você anda e eles
sempre num loop infinito, ele está num circuito fechado, um condicionamento, ele está confinado. O que pode acontecer? Eventualmente podemos criar curtos-circuitos, que é quando você fecha, né, um circuito em cima de uma bateria ou em cima de um outro componente, e isso eventualmente vai ficar esse elemento. Por quê? Né? Você vai ter uma transição imediata, né, de toda a energia, né, todo esse diferencial sendo compensado de uma vez só. O que não é o nosso objetivo. Né? Nosso objetivo aqui é tentar fazer, né, aproveitar do potencial da bateria para a funcionalidade, né, real de algum, seja um LED, seja uma buzina, o que seja. Aqui a gente tem uma montagem, né, muito esse Arduino com um LED vermelho. O que é essa proposta? A ideia é o seguinte: vamos explorar primeiro o que está acontecendo no Arduino. Kendrick, se você puder dar um zoom para a gente nele, poder enxergar um pouco melhor os números, né, vocês vão observar que em cima existem ali, primeiro, né, a parte de energia. Vocês vão observar reset, 3.3 volts, 5, GND, e tem mais um outro, RF, eu não consigo ler daqui não. Mas esses terminais em geral, eles estão associados com uma alimentações que você vai levar para o circuito ou definições que você quer estabelecer no Arduino. Então, assim, são pinos de controle de funcionamento mesmo. Eles, em geral, eles não são usados no projeto. Ao lado, você tem os analog in. Então, são portas referentes a leituras, entradas analógicas. O que eles né? A gente chegou a mexer com alguns sensores, né, em sala, sensores Lego. Aquele sensor de distância, por exemplo, ele conseguia pegar mais do que longe ou perto. Ele pegava longe, perto, muito perto, médio, por exemplo. Ele tinha uma faixa de atuação um pouco variada, né, para pensar. E nessas portas a gente consegue fazer essa leitura também, para conseguir pegar uma faixa maior de observação. Então, a gente consegue pegar um sinal de 0 até 1023. E, bom, só um instante, pessoal, para evitar um. Peço perdão, estava com um pouco de barulho de fundo. Aí, o seguinte, né? O que a gente precisa observar nesses pontos? São sempre portas de entrada de informação, elas nunca vão acionar algo, né, disso. E acima temos ali as portas digitais, numeradas de 0 a 13. E é claro, ao lado delas a gente também tem mais portas terra, né, o GND. Então, assim, vocês podem observar que o GND é realmente uma porta muito importante, várias vezes, para a gente. Das portas de Imperatriz, a gente pode definir entrada ou saída de informação digital. Ou seja, ligado ou desligado, eu consigo ler isso, está ligado ou desligado também. E, é claro, também tem um outro detalhe, que são as portas PWM, em que eu tenho um pouco mais de liberdade para definir algumas noções analógicas, mas ainda com... Não é analógico, né? Eu quero que fique claro isso, mas é um controle semi-analógico, vamos colocar dessa forma. Não quero que você se preocupe com isso, mas, por exemplo, eu poderia com as portas PWM, que tem um tiozinho assim, desenhado ao lado, por exemplo, a porta número 11, 10 e 9, todas elas têm. Significa que eu poderia controlar o brilho de um LED a partir delas. Poderia definir os valores e eu conseguiria mudar a ou não a cor do LED.
aqui em específico, a gente tem um projeto aqui bem mais simples. O que ele faz? Ele simplesmente vai acionar um LED. Mas o que eu preciso que vocês entendam agora? Funciona o circuito. Quem você puder mostrar para a gente como que funcionam as conexões, linhas e colunas da protoboard, a placa de ensaio. Então, assim, o que vocês imaginam que vocês vão estar verificando, né? Que em linhas horizontais, elas, né, a protoboard ela sugere, né, que você crie um referencial negativo e um positivo. E existem os referenciais verticais, que são separados por uma fenda no meio da placa de ensaio. Então, a partir dessas ligações, essas conexões, que nós vamos estabelecer e definir o nosso circuito. Um erro muito comum, inclusive que eu cometi mesmo nesse circuito mais cedo, foi de não ligar o aterramento. Não encerra. Se você tem a ilusão de que puxei os fios até o negativo da protoboard e acionei o LED, não significa que ele vai funcionar. Você precisa, né, dar o sentido total de energização do circuito, ou seja, sair de uma fonte de alimentação, que pode ser a porta digital, passar por algum componente específico e retornar para o GND terra do circuito. Nesse caso em específico, nós temos um resistor de 250 ohms ligado por um LED. O que vai acontecer, basicamente? É um código que faz o LED piscar, né, de 1 em 1 segundo. E tudo bem, né? Acho que se puder mostrar para a gente o código, Kendrick, aí vocês vão conseguir verificar, né, um pouco do que está realmente acontecendo. E agora, né, uma outra questão, né, relacionado, por exemplo, por que dessa resistência de 250 e o que estaria relacionado? Imagina se, ao invés de eu acionar esse LED com essa resistência de 250, eu fizesse ela ser acionada pela bateria, né? A bateria fosse acionar o LED com esses mesmos 250 ohms de são, vamos colocar assim. O que aconteceria? Qual que é a diferença nessas circunstâncias? Você teria, né, a danificação do circuito. O próprio GNCAD te dá um aviso disso, né? Eu não estou conseguindo verificar aí, não estou acompanhando com vocês, mas eventualmente vocês devem estar vendo aí com o que o Kendrick está fazendo. E, de fato, né, esses problemas não ocorrer, né? Claro que, né, se ligar diretamente a uma bateria de 9 volts não é certo, mas em algumas circunstâncias as condições de sobrecarga podem ser mais discretas e passar despercebido. Então, acho que agora, passando agora para um modelo um pouco mais elaborado de código, né? Que se você puder ir para a gente no modelo do outro circuito, circuito do botão, por favor. Então, o que eu quero falar aqui desse modelo, né? Vocês vão observar que, agora, ao invés de apenas um LED ser acionado ser controlado pelo Arduino, eu tenho um projeto com um botão. Só que vejo que, né, pelas características da protoboard, eu não tenho nenhuma relação. E vamos acompanhar aqui a malha de fios, né? Vou puxar ali a referencial de 5 volts. 5 volts chega até vamos dizer assim, um referencial positivo da placa protoboard, né, o indicado por ela. Chega numa resistência de 10K ohms, e ela tem duas opções, né? Ela pode ir para o botão, um dos terminais do botão, ou então ela vai até a porta 7. Então, nesse ponto, o que vai estar acontecendo? Se esse botão estiver, não foi pressionado esse botão, o único caminho que tem para a alimentação é chegar até a porta 7. Ou seja, ela inevitavelmente vai receber a energia do circuito.
Só que vocês podem observar que os terminais do push button eles são numerados e possuem letras também. Então é um A, dois A, B. Os números significam o quê? Que um A e um B estão sempre conectados. Da mesma forma que 2B e 2A. Eles vão estar sempre juntos. Então, então, por exemplo, a energia que chega ali dos 5 volts, ela chega até a coluna 25, lá em cima na protoboard, porque os terminais estão conectados. Mas a partir do momento em que eu aciono, todos os quatro terminais são acabam sendo conectados ao mesmo tempo. Então, isso propõe para a gente uma nova conexão, uma nova passagem, um novo caminho. No caso da corrente elétrica, né, ela sempre, ela vai buscar sempre o caminho mais fácil, né? É porque volta na ideia de escoamento, né? Imagina que você tem um sistema de funil. Se você tem uma garrafa em cima e só tem aquele funil, né? Para toda a água ali em cima, a água pode jogar, mas ela vai descer porque só há aquele caminho para passar. Mas imagine que você tenha dois, e um seja bem grande, ou seja, bem fácil de passar por ele, e o outro seja bem apertado, bem difícil. O que vai acontecer? A hora que você jogar a água toda em cima dos dois funis, você pode até cobrir eles de água, o que vai acontecer? A tendência é que a maior parte da água coe por onde é mais fácil. Então, o que vai acontecer? A maior parte da corrente que chegar no final ali da ponta do resistor, né, a eletricidade, né, que veio, ela vai ter uma maior facilidade de chegar ao terra, né, retornar ao terra, pelo botão. Pelo botão. Dessa maneira, o nível lógico, né, o sinal que chega, a corrente que chega na porta 7 não é suficiente para ativar. Portanto, ela muda de nível. Mas, né, vocês devem estar pensando, que loucura. Pessoal, agora é importante, vocês têm alguma dúvida? Porque, assim, essa situação de eu falando aqui, eu não vejo a reação de vocês. É realmente muito estranho. Então, não sei, eu estou falando aqui e realmente vocês não estão entendendo, mas é difícil ter essa avaliação. Se realmente vocês não estiverem entendendo alguma coisa, pode me mandar mensagem na hora, por favor. Dá um pouco, né? Alguém quiser digitar, até vocês pronunciarem aí. Tá. Realmente, né? Realmente é muito detalhe mesmo. A Ana Júlia tem razão. Porque, de fato, é muito detalhe ao mesmo tempo. E isso é um pouco estranho explicar isso. Mas calma lá, vamos tentar entender o seguinte. Vamos pensar no exemplo, o que está realmente acontecendo. Se é um botão, indiferente de por onde a corrente está passando ou não, o que eu quero? Eu quero que a minha porta analógica, a minha porta digital 7, ela receba energia elétrica. Quando eu apertar o botão, eu quero que ela não receba energia elétrica. Então é basicamente isso que esse circuito faz. A gente controla por onde a maior parte de corrente passa, por onde vai ter maior quantidade de energia circulando. É basicamente. E eu imagino que você deve ter percebido que isso foi feito completamente sem o uso de algoritmos e controle de código. Isso foi feito usando eletrônica apenas. Essa montagem de botão com esse resistor ohms em cima de uma porta, isso é chamado de resistor de pull-down. Resistor de pull-down com push button. Vocês vão encontrar um pouco mais de detalhes naquela apostila dinâmica. Então, né, é muito importante, né, que vocês tenham, de fato, leiam ela de verdade, porque
né? Em sala de aula é mais fácil de explicar isso, mas aqui é um pouco mais difícil de mostrar como que isso realmente está acontecendo. Bom, então, o detalhe é, se ou não o botão, eu consigo definir o que eu estou, o que está chegando na porta 7. Se ela está chegando com energia na porta 7, não está chegando energia na porta 7. Ponto final. Isso que é importante de a gente entender disso. Consigo fazer esse controle. A partir do valor que chegou nessa minha porta, eu quero agora tomar uma decisão. Uma condicional. Se eu tenho energia na porta 7, eu não quero acionar meu LED. Por que eu não quero acionar meu LED? Porque se eu tenho energia na porta 7, o que significa? Não foi pressionado. Mas agora, se eu não apertar o botão, se eu não apertar, aí sim eu vou ter aliás, se eu apertar o botão é que eu quero, ou seja, no nível lógico zero. Provavelmente o que pode acontecer é o circuito, o efeito contrário. Eu não tenho certeza se eu acabei modificando. Você verifica aí para a gente, Kendrick, por favor. Se eu lembrei de voltar o código, então provavelmente ele esteja invertido, em que ele aciona quando você não aperta o botão. Estava modificado, só que agora eu consertei. Ah, beleza, beleza. A gente vai comentar essa modificação também, porque ela é como pensar essa lógica, né? Sim. Então, agora, né, fala um pouco do código disso. Aqui no código, consegui abrir aqui o meu também. Não é um código muito difícil, ele também está no formato de texto aí para vocês. Ele é o seguinte, a primeira coisa que ele faz, ele cria poder salvar uma informação, né? Salvar onde vai ser o sinal. É isso que a gente chama, né, na programação de variável. Então aqui a gente tem uma variável sinal, ela é do tipo inteiro, então significa esse int, e a gente atribui o valor zero, né? Então igual zero, ponto e vírgula. Tá, sinal recebeu zero, né? Então eu criei essa variável e ele começa com o valor zero. Logo em seguida eu tenho o setup, né? A função setup, a gente vai observar, né, ao longo dos projetos que ela vai estar sempre as funções mais importantes e, né, faz parte, né, do escopo do Arduino. Define os parâmetros de entrada e saída de dados, bem como os parâmetros iniciais de funcionamento. Então, é isso que significa esse setup. Nós temos aqui, né, a definição da porta 7 e da porta 13 como 7 entrada, 13 saída de informação, utilizando a função pinMode. Mas não preocupa com essas funções, esses detalhes. Quero que você entenda o seguinte, o setup inicializa o projeto. Esse que é o ponto. Então, ele que vai definir quem, que, quem, é, quem vai ser acionado e quem informa alguma coisa ao circuito. Esse que é o ponto importante. Essa parte de sintaxe e semântica da programação, isso com o tempo a gente vai tomando com isso devagar. Não é um processo tão rápido, não. E o que acontece, né? Depois, né, de passado essa definição inicial, essa o loop, que é onde ocorrem as repetições infinitas de código. Por isso da ideia de loop, né? Então, na programação, né, inclusive na aula de algoritmos, uma coisa que eu imagino que vocês não viram, né, por não ter dado tempo, são os repetição. São eles aqui o loop, o for, o while, que significa enquanto, for é para, então ele estabelece algumas condições, né? Determinada condição, repita, alguma coisa nesse sentido. E eu também tenho do while, que seria faça
faça isso enquanto for verdade. Então, ele inverte um pouquinho a ordem de como as coisas acontecem, mas a questão é, né, tem ferramentas que fazem a edição de código, isso ajuda a gente a economizar a digitação. Imagina se eu tivesse que, aquela outra versão, código antigo, né, que eu tinha que fazer o LED ficar acendendo, né, no primeiro modelo. Se eu não tivesse a repetição, eu poderia fazer ele acender e apagar um número finito de vezes, mas, né, não poderia colocar LED high, LED low e etc, mas eu não teria essa liberdade que eu tenho no loop, né, de fazer algo funcionar que, né, até que acabe energia, literalmente. Então, eu acabo tendo um pouco mais de liberdade e facilidade. Os comandos de repetição eles são úteis para isso. Então, para sempre, né, loop, né, ele vai repetir essas próximas linhas, das linhas 7 até a linha 12. Nelas, o que está acontecendo? Lembra daquela variável sinal? Ele pega aquela nossa gaveta, vamos pôr assim, coloca uma informação dentro dela. Que ele vai lá, olha, o que está na porta 7? Digital read. Faça a leitura da porta digital número 7. O que está lá? Ah, tá, o sinal está alto, o sinal está baixo. Se ela tiver com sinal alto, né, eu vou salvar essa informação dentro da minha variável. E aí eu tenho as minhas condicionais, if else. Então, ou seja, se meu sinal, né, for diferente de 1, eu vou acionar o LED. Se ele não for, se ele for diferente, se ele for igual a se ele for igual a 1, significa que ele vai apagar o LED. Então, assim, existem diversas soluções diferentes para esse problema. No, algumas modificações no código. E tá. Agora a questão que vem é o seguinte: como que eu poderia fazer para, né, inverter esse funcionamento? Primeiro, né, Kendrick, você mostrou para o pessoal aí esse código funcionando? Mostra a execução dele para a gente, por favor. Só para visão do funcionamento. Ah, supondo que vocês já viram o sistema funcionando, né? Que eu espero agora que vocês entendam? Como poderia ser feito, né? O que pode ser modificado no código para que eu invertesse essa lógica? Que ao invés de eu começar com o LED apagado, eu simplesmente acendesse ele no começo e apagasse ele ao acionar o LED. O que seria necessário fazer? Vou deixar você assumir essa parte, Kendrick, para ficar mais, né, fluido, senão fica muito esquisito. Só ativar o áudio aqui. Estamos conseguindo me escutar, Vinícius? Eu estou escutando. Tudo bem. Deixa eu só colocar o zoom na tela. Bem, aqui no nosso código a gente pode ver a função loop. Dentro da função loop, dentro da função if que está na loop, a gente vê aqui o sinal que foi definido como a porta 7, e dentro da if a gente vai analisar
a condição. Por exemplo, quando é diferente de 1, o sinal que está lá é diferente de 1, o LED vai ficar... Quando a gente clicar o botão, isso vai significar que o sinal que vai estar chegando na porta 7 é diferente de 1. E o LED vai acender. É o que acontece quando a gente clica o botão. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Tá travando um pouco. Tá. Agora, se a gente mudar esse sinal para quando for diferente de 0, o que vai acontecer? O LED vai ficar aceso o tempo todo e apenas quando a gente clicar o botão que ele vai apagar. Agora que eu já mudei aqui no código, vamos ver no projeto. Nossa. O que acontece? Tinha que clicar de fazer isso toda hora. Pronto. Agora que a gente mudou a condição lá, quando o terminal da porta 7 for diferente de 0, que é o que está acontecendo, o LED vai ficar aceso. E quando eu clicar o botão, ou seja, aí o LED vai apagar. Acho que é isso. Então, agora uma pergunta que eu quero que vocês me respondam, pessoal. Se ao invés de eu falar que ele é diferente de 0, se eu falasse que ele é igual a 0, o que vai acontecer? Eu comparasse se, ao invés de eu comparar se ele é diferente, eu comparo se ele é igual. Qual que vai ser o efeito? É para eu responder? Igual a 0 ele continua ligado? Ele continua ligado. Então, aí que tá. Vai ter aquele primeiro comportamento. Aquele primeiro comportamento, ele começou quando? Como que foi, Henrique? O diferente de... Porque assim, se você compara se ele é diferente de 1, é o mesmo que você perguntar se ele é igual a 0. Agora, se você fala se... Você verifica se ele é igual a 0, é o mesmo... Aliás, igual a 1 é o mesmo que perguntar se ele é diferente de 0. Eles são filhos um dos outros e acaba que eles têm o mesmo funcionamento, né? Interessante observar isso, porque realmente em algoritmos em geral existe mais de uma maneira de pensar o que está sendo observado, mesmo numa simples condicional, a pergunta que você faz, modifica. Então, no caso do igual a 0, continua ligado, né? Ele vai ser desligado no início. Exatamente, não necessariamente sintaxes, porque a sintaxe ela faz parte do... Tá, pode ser entendido dessa forma, assim. Diferentes sintaxes com o mesmo resultado, exatamente. Põe, né, o mesmo resultado por causa da simplicidade do nosso problema. E acho que já partindo para o próximo modelo, aliás, calma lá. Uma pergunta, pessoal. O que vocês, depois de ter falado dessa parte de algoritmo, de código, como é que vocês estão? Alguma dúvida, algum detalhe, alguma coisa que
não ficou legal. Anunciar aí também. Eu imagino que tudo pode parecer assim, muito novo, é tudo muito diferente, né? Principalmente essa parte de programação, então vocês vão ficar realmente um pouco assustados mesmo. Bom, acho que ninguém disse nada, então vamos seguir, né? É realmente muito importante que vocês deem o parecer. Lembrando que a gente não está vendo o rosto uns dos outros aqui. Então, é realmente difícil perceber a reação de vocês. Para a gente, sei lá, é fácil entender, mas para vocês, pela que tiveram com o conteúdo, talvez não sei se esteja tão claro. É importante vocês mandarem o feedback aí. Bom, então, seguindo já para o próximo circuito, né, que a gente vai abordar na aula de hoje, ele já é assim, usando o que a gente viu hoje, essas relações de pull-down e resistores e LEDs, mas aplicado num algo com sentido, algo que seja lógico e funcional. Não acendi um LED ali porque lá, hoje é sábado. Não é por isso. Agora vamos tentar atribuir só acompanhar aqui o pessoal do WhatsApp. Alguém mandou alguma coisa por aqui também? Não, então tudo certo. Tá, vamos lá. Nesse novo Uma coisa você que eu puder... queria falar, Vinícius, Como? uma coisa que eu queria falar é que os Claro. alunos, o Pablo que me lembrou aqui no grupo, os alunos podem usar o Tinkercad para criar seus próprios projetos. Dá para criar vários projetos com, por exemplo, um budget. Eu consegui fazer um projeto de tocar a marcha imperial de Star Wars. Então, sabe, é muitos projetos que a gente pode ir criando para ir adquirindo experiência, porque a gente não pode ensinar o que cada componente faz aqui. Nosso curso não tem essa abrangência. Então, é interessante os alunos irem pesquisando por si próprios, podem, às vezes, pesquisando, podem surgir dúvidas, e a gente está sempre disponível nos grupos, e-mail, para tirar as dúvidas. Eventualmente, assim, a distância atrapalha muito, né? Se o fator decisivo vai ser a busca na marra mesmo, naquele descobrir como funciona mexendo. Às vezes é meio assustador fazer isso, mas o Tinkercad, ele é feito para isso. Descubra dessa forma, porque, querendo ou não, aquela parte lá do LED que eu tinha mencionado no início da aula, ele vai te avisar o esquema. E também, se você quer de virtual, não sei lá se isso é tão importante assim. Né? Esse que é o simulador. Então, tenham aí o uso. Inclusive, eu quero ver se eu consigo acabar essa aula um pouco mais cedo, para que vocês tenham um pouco de tempo para mexer um pouco no simulador, se quem tiver, né, a possibilidade. Então, acho que indo já para o circuito final, se puder fazer a simulação dele para a gente, Kim. Uhum. Eu, inclusive, acho que vai ser explicar essa parte, Kim, que vai ser meio confuso para mim aqui, que eu não estou conseguindo ver. Brilha aí, filho. Bem, esse projeto que o Vinícius criou é um... Qual é o nome? É um semáforo. Semáforo. Bem, o que está acontecendo aqui? Deixa eu abrir o código para vocês verem. Deixa eu dar um pouco de zoom, porque eu acho que está... Assim, agora, dentro da função loop, o que a gente fez? A gente colocou a função digital wide, que é a função digital wide é para a gente escolher o pino, aqui a gente falou o pino vermelho, e falar o que ele vai fazer, se ele vai ficar ligado ou desligado. Quando a gente liga ela, quando a gente inicia a simulação, o que vai acontecer?
o LED. Peraí, tá... meu computador travou aqui. Acho que seu Ele áudio está vai ser a fugindo um primeira pouquinho. coisa a acontecer. O LED vermelho. Oi? Acho que seu áudio está fugindo um pouquinho. Acho que compartilhar a tela e colocar e explicar, falar no áudio vai pesar a minha internet aqui. Aí vai ficar travando mesmo. Caraca, que loucura. Tá, vamos tentar. Deixa que eu falo, então. Senão vai ficar muito garrado. Realmente dá uns efeitos estranhos. Então, como o Kendrick estava falando, né, ele tem essas definições de quem que vai ser entrada e quem vai ser saída. Observar que temos apenas uma entrada que se refere àquele botão. E uma observação importante, pessoal, é que utilizamos aqui em cima, né, uma outra coisa que não tinha surgido, que são os defines. Esses defines, eles utilizam de constante, né, a ideia de constante. Então, isso vai facilitar a gente identificar o código depois. Porque, realmente, sei lá, esse projeto pode crescer, ele pode se tornar, né, um sistema de múltiplos semáforos. Tem carro vindo norte-sul, leste-oeste, pedestre direita, pedestre esquerda, e você começa a se perder nisso. Se você tivesse apenas os números das portas, isso seria muito confuso. Então é por isso que é interessante você utilizar essa definição de, ou seja, eu falo que amarelo, né, recebe o número 11. Quando ele começar o programa, ele vai ver onde tem amarelo, tudo maiúsculo, e vai substituir pelo número 11. Assim, ele consegue, né, ele resolve esse problema da gente, né, de interpretação do código, e ao mesmo tempo não atrapalha o funcionamento. E eventualmente isso pode ser útil também. Nossa, eu descobri que lá no final do código, sei lá, a minha constante, eu estava usando uma constante pi 3,14. Aí eu precisava de mais uma casa decimal. Aí você teria que ir lá em todos os 3,1415 que você colocou e colocar a próxima casa decimal, né, e fazer o novo arredondamento do número pi. Isso não seria muito adequado, né? Imagina você tivesse usado esse número diversas vezes para várias contas ao longo do projeto. Então, seria mais interessante se você pudesse mudar ele em uma única linha. Você criar hashtag define pi 3,14, o número de casas que você precisa. E você muda isso uma única vez no código. Então, é um hábito muito bacana de ser adotado. Bom, então, fora essa definição inicial, eu quero que vocês ignorem esse meu delay por enquanto e observar aqui o que está acontecendo no código, né? No loop, né? Vamos fazer primeiro a passada, né? O que vai acontecer? Ele está fazendo, ó, toda vez que ele fizer write, significa que ele vai estar atuando no sistema, viu isso para acionar o LED. Então, digital write, vermelho, acende. Então, vermelho, LED vermelho corresponde ao vermelho dos carros. Verde pedestre é aceso. Ele aguarda por 4 segundos. A partir desse ponto, ele vai ver aquele efeito de flash do LED vermelho dos pedestres, né? Começa a piscar assim para a pessoa sair correndo e tropeçar e pelo menos não ficar no meio da rua para poder abrir para os carros. Aí, né, logo em seguida, né, vamos ignorar por enquanto esse if, né, if sinal. Vamos imaginar o seguinte, que ele fosse direto, né? Se ele piscou o vermelho e ele vai acionar
vermelho para pedestre fica totalmente aceso, o vermelho para os carros apaga, e, de fato, agora ele vai liberar para os carros passarem, ele acende o LED verde. E agora ele entra nesse meu delay. O que é esse meu delay? Vamos lá, vamos ver com calma. Está acontecendo aqui, né? Se você for, você tem que rolar o código lá para baixo, quem, por favor. Ele vai estar fazendo o seguinte, né? Lembrar que uma observação importante sobre essa tá vendo que está sempre 4.000, 1.000, 5.000, 2.000, é porque é a unidade de trabalho, né, desse operante em milissegundos. Então, para a gente ter 4 segundos, 2, 5 segundos, 1 segundo, a gente precisa de trabalhar com unidade, né, assim, 4.000, 5.000, mas é para evitar esse problema. Então, o que temos? Né, um tempo mínimo, né, de espera, e depois dele a gente tira um comando de repetição, um for, um laço. O que ele vai fazer? Nesse laço, ele vai criar pequenas esperas de 1 milissegundo por 4.000 vezes. Então, se ninguém apertar nada, ninguém atuar em nada aqui, tudo correr bem, esse loop inteira 4.000 também. Aliás, inteira 4.001, na verdade, que ele conta de 0 até ser igual a 4.000, então isso é 4.001 vezes, né? Teria que tirar esse sinal de igual aqui, para você correr. E então, beleza. Então ele soma, né, o tempo máximo total que o sinal verde poderia ficar aceso, né, esperando, seriam de 8 segundos. Mas se decorridos os 4, alguém for lá e adicionar o botão, né, então eu faço uma leitura da porta, inclusive aqui a gente não faz uso dinâmico, não, né, teria que ser o uso de detecção. Pegaria sinal, né, e caso, né, alguém tenha interrompido, ele encerra no return. Ou seja, olha, volte, não quero ficar mais aqui nesse loop, vamos embora. Quando ele retorna no ponto-chave do código, que é logo em seguida, para apagar o verde, acender o amarelo. Aceso o amarelo, 2 segundos se passam, amarelo apaga, vermelho apaga. Mas espera, Vinícius, você não acendeu de novo o semáforo vermelho para os carros e pedestres, mas veja bem, o código agora ele vai ser repetido. Ele vai, de fato, acionar para... Ele vai dar a preferência aqui, ó. Quando ele repete, já aciona o vermelho e acende para o pedestre. Agora, se, por exemplo, essa condicional, se sinal igual a zero, né? Em algum momento, antes de fazer essa verificação desse if, acontece alguma leitura da detecção, né, ou da porta 3? Em algum momento aconteceu isso? Vocês podem observar que da linha 21 até a linha 32 não foi feita nenhum digital read. Ou seja, obviamente o sinal teria um valor inicial, né? E no caso ele está atribuindo o valor zero de cada, o que é muito, muito interessante, porque em momento algum isso é dito ao código. Então o projeto, né, ele simplesmente atribuiu o sinal como zero, a variável sinal não foi inicializada com valor zero, mas ela foi entendida dessa maneira, porque o compilador entendeu. Mas isso não é uma boa prática, isso poderia ter dado problema. Inclusive, esse if ele não contribui em nada no projeto. Veja que não faz sentido nenhum ter essa condicional. Então, essa condicional poderia ser facilmente removida do projeto. É o seguinte, não é importante você se apegar, né, à escrita, o código C, a formalidade, né? É mais importante você entender a lógica por trás. Como que foi feito, né, essa detecção, esses
Por que eles estão em ordem específica. Sim, Thiago. O código, ele necessariamente, não é que seja em inglês, mas é que ele não vai aceitar acentuação. E sim, as palavras reservadas estão em inglês, são os laços, os condicionais, porque a maneira como o computador vai entender isso foi definido, né, de forma. Isso é uma convenção internacional. Algum limite para o Arduino? Essa é uma ótima pergunta. O que acontece? Sim. Existem algumas limitações que são muito interessantes, inclusive. Por exemplo, essa função. Por que eu tive que fazer esse meu delay? Né? Por que eu tive que construir? Porque, como ele cria um sistema de espera, ao esperar esse tempo, ele não consegue executar mais, porque as execuções são em linhas, são em ordem, necessariamente em ordem. Então, isso em alguns momentos pode ser problemático, principalmente se tratando com interação com o usuário. Porque, por exemplo, muitas dessas interações acontecem com leituras, né? Mas se estivesse num jogo, um jogo pode ter eventualmente LEDs piscando, e a gente viu que é de piscar, a gente precisa, né, dessa função de espera. Mas também num jogo eu tenho as interações com o usuário. Então, eventualmente, se eu estou fazendo alguma espera e o usuário ele faz alguma interação com o jogo, pode acontecer de eu não ter a detecção, né, na hora do evento, aquela ação do usuário. Então, em momentos você pode ter problemas. É possível contornar, vai gerar um pouco de trabalho às vezes, mas é possível contornar sim. Esses problemas, inclusive, são às vezes até comuns. Às vezes você esperava ter uma resposta imediata e você não tem. Uma outra observação aqui que me mandaram é o seguinte: eventuais dúvidas que vocês tiverem ao longo da aula, vocês também para os monitores pelo WhatsApp, viu? Eles também o tempo todo. Inclusive, eles também estão aqui acompanhando a conferência. Tem países que não têm a cor amarela no sinal, que mudaria? Bom, o código, ele simplesmente teria a remoção da parte que indica, né, ao invés dele ir amarelo, ele simplesmente, né, a gente voltar aqui nas linhas 39, 40 e 41, elas seriam removidas. Então, ao encerrar, né, a parte de apagar o verde, né, já iria para vermelho pedestre low, né, diretamente. Aliás, eu não sei exatamente como que funciona, se existe uma espera sem o amarelo ou não, mas se fosse direto, né, simplesmente teria que excluir o código, seria mais rápido. A mudança seria mais grosseira no hardware, que você literalmente ir lá e remover o LED amarelo. Remover o LED amarelo, a resistência que acompanha, e todas as conexões relacionadas. O que é importante entender, pessoal, principalmente dessa aula assim, em geral, é que existe uma relação entre o hardware e o algoritmo por trás, e o código por trás que vai estar. Às vezes você consegue fazer um controle por hardware, usando os conhecimentos de eletrônica, usando os fundamentos da eletrônica, e às vezes você consegue transformar esse controle em um controle de código. Dependendo de qual for a aplicação, né, pode ser interessante usar um ou outro, isso vai depender muito da situação mesmo, muito do projeto, então isso é definido. É um projeto que a gente teve muito problema, né, o projeto do jogo da velha, porque num jogo da velha, o que acontece? Você tem uma matriz, né, 3, e
o que você teria que mostrar para os jogadores, né? Você precisaria navegar naquela em cima da matriz, então você teria que indicar, né? Por exemplo, se fossem LEDs, você teria que conseguir indicar LEDs onde você está. E, claro, você também precisaria indicar onde é o estado, então você teria informações. E, é claro, indicar onde, e, aliás, salvar de cada usuário, né? Porque o usuário vai ter jogado de uma forma, o usuário de outra. Vocês vão observar que a gente chegou a fazer, tentar esse projeto, essa montagem, e descobrimos que é realmente impossível fazê-la com LEDs comuns. Talvez com LEDs RGB seja mais tranquilo de fazer, mas apenas LEDs comuns, o funcionamento não é jogável, não é um negócio funcional. Não. E essa também é mais uma, talvez, limitação do Arduino. Você tem muitos estados, muitas condições. Por exemplo, se eu colocasse um LED piscando, que não tivesse sido usado, por exemplo, de indicar de uma casa vazia, mas um LED aceso seria a casa do jogador, e o LED seria a casa do jogador, né, que seria outro jogador, o X. Mas e como é que eu ia trabalhar o resto, entendeu? Eu acabei com minhas possibilidades.